Inclusive, foi uma pergunta do nosso amigo Eduardo Napoleão. Ele é diretor de autoescola lá em Recife e deixou esse questionamento, a sugestão, na verdade, para a gente falar justamente sobre isso, sobre essa questão do licenciamento. Perfeito. Então, respondendo ao Sandes e ao Eduardo Leão, esse vínculo aí do IPVA com o licenciamento, ele até existe, porque o veículo só vai ser licenciado se o IPVA tiver pago, né? Entretanto, as datas, elas não coincidem. Por exemplo, aqui em Minas, o IPVA começou a ser pago em março. Então, se você deixou de pagar aí a primeira parcela em março, está atrasada, você já vai ter uma autuação por licenciamento atrasado? Não necessariamente. Porque normalmente o que o Detran faz? Ele te dá aí março, abril, maio, e às vezes até mais um mês depois, porque o Detran tem que ter tempo para processar o pagamento disso. E antigamente tinha, né, que emitir os licenciamentos, entregar, hoje em dia não faz isso mais. Mas enfim, eles colocam aí mais um mês, pelo menos, de margem. Diríamos que no estado onde o IPVA começou a ser pago em março, abril, maio, junho ainda não estariam cobrando o licenciamento de 2023, só a partir do segundo semestre mesmo, de julho. Inclusive, já deve ter a tabela no Detran do seu estado, você não falou de qual estado que você é, constando a partir de quando será cobrado o licenciamento de 2023. Normalmente é a partir do segundo semestre mesmo, tá? Então, não fique preocupado assim com deixou de pagar o IPVA, não. Você vai pagar uma multinha aí, um jurinho, mas o veículo ainda não está com licenciamento comprometido, o 2023. Claro que se o 2022, né, não tiver em dia, aí já é complicado. Você pode ter sim o veículo removido por conta do licenciamento do ano passado. Algum acréscimo, Iglesias? Sim, geralmente, né, como você bem frisou, nós temos dois calendários, né? E cada estado define o seu. Um calendário é o de pagamento, como acontece aqui no meu estado, aqui em Pernambuco. Começa em fevereiro, e aí você tem a opção de pagar à vista ali, que é o que chama de cota única, ele até dá um desconto lá, ou você paga parcelado, fevereiro, março e abril. Mas o porte do documento do ano anterior, nesse caso do ano 2022, ele só começa a ser exigido no segundo semestre. Então, ainda que não tenha pago, ou pagou só uma parcela e tudo mais, se for parado pela fiscalização de trânsito, não tem problema nenhum. Você só precisa dar uma observada lá no calendário de licenciamento do seu estado. Primeiro o calendário de pagamento, você não correu o risco de ter juros, se for o caso, e depois o calendário do porte do documento, ou seja, até quando eu posso circular com o CRLV do ano anterior. Aí é preciso ficar atento com relação a isso. Um outro ponto importante, se o veículo estiver fora do estado onde ele está registrado. Por exemplo, se eu pego o meu veículo aqui em Pernambuco, e estou conduzindo aqui em Pernambuco, se algum agente da autoridade de trânsito me aborda, ele olha para o calendário de Pernambuco, para ver se eu estou dentro do prazo. Se estiver no prazo, está tranquilo. Como eu disse, no meu caso aqui, só no segundo semestre, é que se exige 2023. Agora, fui em Minas visitar o Ronaldo. E aí, no caminho, vou passar ali pela Bahia, até chegar em Minas. Como eu estou fora do meu estado, o agente da autoridade de trânsito ele não olha mais para o meu calendário. Agora ele vai olhar para o calendário nacional. Esse calendário nacional ele está previsto lá na resolução número 110 do ano 2000 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Então, esse calendário, para você ter ideia, ele joga lá para o fim do ano a exigência do porte do documento do ano anterior, quando o veículo está fora do seu estado de origem. Salvo engano, final de placa 1 e 2 é até setembro, é válido do ano anterior, 3, 4, 5 até outubro, 6, 7 e 8 até novembro, 9 e 10 até dezembro, para você ter ideia. Então ainda tem essa diferença aí. Ah, mas por que não é uma coisa padronizada? Justamente porque, como o IPVA, chamado Imposto de Propriedade sobre Veículo Automotor, ele é de competência dos estados, isso está na Constituição Federal, lá no artigo 155, inciso 3. Então, cada estado define seus critérios em relação a valores, em relação a prazos. Então, isso aqui é observado na hora de definir ali quando é que cada um tem que pagar. Então, o que você faz? Dá uma olhada lá no site do Detran, certamente, todo início de ano vai ter essas informações, data de pagamento e data para você circular com o CRLV do ano anterior. Agora, está realmente fora do prazo? Nem o 2022 está pago? Enfim, aí a infração é gravíssima, 7 pontos no prontuário do proprietário do veículo, multa de R$ 293,47 e remoção do veículo. Isso mesmo, tem gente que até já deve ter visto vídeo na internet dizendo que é ilegal a remoção, e gente, não é. Já tivemos, inclusive, posicionamento do Supremo Tribunal Federal a esse respeito. Não há nenhuma ilegalidade em se remover o veículo quando o licenciamento ou alguma das taxas de licenciamento, por exemplo, de IPVA, não estiver pago. Cabe-se remoção por previsão expressa do texto da lei.
Perfeito. Então, o que o Gleice está querendo dizer é que se você estiver fora do seu estado, que vai prevalecer o calendário nacional. Normalmente, ele é julgado para o final do ano para não acontecer exatamente esse extrapolamento. O seu Detran te deu aí até dezembro, por exemplo, né? Certamente não vai fazer isso. Aí o calendário nacional ficar para antes, cobrar antes, né? Enquanto você está todo tranquilão rodando o seu estado aí, sabendo que você vai começar a exigir a partir de dezembro aí no seu estado, você pega uma rodovia federal, a PRF te cobra esse documento antes. Então, para não acontecer isso, o calendário nacional ele joga lá para frente. Porque quando chegar lá no limite do calendário nacional, é porque todos os Detrans do estado, os Detrans do Brasil, já estão com seus calendários já exigindo o licenciamento atual, do ano atual.